No último dia falámos em figuras semelhantes. Vimos que figuras semelhantes são figuras que têm a mesma forma. Figuras semelhantes ou eram geometricamente iguais, iguaizinhas, ou uma era a ampliação da outra, ou uma era a redução de a outra. Falámos também na razão de semelhança. E a razão de semelhança era obtida a partir do quociente entre os comprimentos da figura obtida a dividir pelos comprimentos da figura original. Ora, hoje temos aqui que falar em polígonos semelhantes. Todas estas figuras são polígonos. E o que é que são polígonos semelhantes? Para serem polígonos semelhantes, tem que verificar 3 condições. Primeira, tem que ter o mesmo número de lados. Segunda, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. Nós já sabemos que proporcionais quer dizer que a divisão tem que ser igual e, portanto, a esse número chamamos razão de semelhança. E os ângulos correspondentes têm que ser iguais. Vejamos um exemplo. Tenho aqui 2 polígonos e vamos verificar se eles são ou não semelhantes. Ora, para serem semelhantes, primeira condição, tem que ter o mesmo número de lados. Ora, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem, de facto, o mesmo número de lados. Têm 5 lados. São 2 pentágonos não regulares. Portanto, a primeira condição está verificada. Agora, a segunda condição, os ângulos têm que ser geometricamente iguais, os ângulos correspondentes. Vamos, por exemplo, pegar no H, que vai corresponder ao C, e ambos medem 225 graus. Então, podemos escrever que a amplitude, este chapéu lê-se amplitude, ou seja, a medida do ângulo C, a amplitude de C tem que ser igual à amplitude de H, tem que ser, por sua vez, 225 graus. São iguais. Pegamos, por exemplo, noutros ângulos, noutro par de ângulos correspondentes, ora o G e o D medem ambos 45 graus. Podemos dizer que a amplitude de D é igual à amplitude de G e é igual a 45 graus. E podemos continuar a fazer isto para todos os ângulos e verificamos que, de facto, os ângulos correspondentes são geometricamente iguais. Segunda condição verificada. Terceira condição, os lados correspondentes têm que ser proporcionais. A divisão tem que dar igual. Ora, se eu pegar aqui no 1 e no 2 e dividir 1 por 2, dá 0,5. Se pegar no 2, corresponde ao 4, ora, dividindo numerador e denominador por 2, obtenho um meio, que é 0,5. Continuando com este raciocínio, verificamos que, de facto, as medidas correspondentes são proporcionais. Portanto, e a razão de semelhança, neste caso, é igual a 0,5. Vejamos um segundo exemplo. Neste exemplo afirmam que os dois trapézios, portanto os dois polígonos, são de facto semelhantes. Quer dizer que os ângulos são iguais e têm o mesmo número de lados e os lados são proporcionais. Ora, a primeira pergunta é qual é a razão de semelhança entre os lados. Ora, se eles são semelhantes, eu posso dividir os lados correspondentes, que o resultado vai ser a razão. Então, vamos, por exemplo, dividir 24 por 12. 24 por 12 dá 2, logo a razão é 2. Na segunda linha, na B, pede para calcular o x, o y e o z. Vamos determinar apenas o x. Ora, se são semelhantes, nós podemos dividir os lados correspondentes e fazer aqui uma espécie de proporção ou regra 3 simples. 24 está para 12, assim como 30 está para x. Ora, sabemos que a partir daqui temos que multiplicar em cruz, o que é possível, 12 vezes 30, e o número que não conseguimos multiplicar passa a dividir. Ora, fazendo os cálculos, o valor de x é igual a 15. Poderíamos repetir para o y e para o z. O que é que vai ficar para trabalho de casa? Vai ficar a questão 10 da página 72, em que tem que verificar que duas figuras são semelhantes. Mas para isso, não são dadas medidas, vocês vão ter que medir com a régua os lados e os ângulos com o transferidor. E elas só serão semelhantes se quê? Se tiverem o mesmo número de lados, se os ângulos correspondentes forem iguais e se as medidas dos lados forem proporcionais. Portanto, será uma tarefa a fazerem. A segunda tarefa é copiar para o caderno as páginas 81, 82, 83 apenas os critérios. Se quiserem, podem copiar daqui.
E pronto, temos a tarefa do dia 14. Bom trabalho a todos!